Na pandemia, quando você vem a pandemia, para o RH, o grande desafio acabou sendo home office, né? Junto de home office, houve um desafio paralelo, que foi o desafio de manter a produtividade das pessoas. Tempos depois, começou a aparecer o problema de saúde mental. Né? Então, nossa, você fez assim é porque você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, olha que interessante. Se você pegar 80% da área de RH, começou a fazer uma tratativa para a saúde mental de quê? Burnout? Burnout é o sintoma, certo? O que eles começaram a fazer? Bom, as pessoas estão com problema de saúde mental, estão com burnout, estão com estresse pós-traumático. O que a gente faz? Vamos dar mindfulness para eles. Vamos aprender, ajudá-los a aprender a trabalhar com meditação. Isso é ruim? Não. Isso é incompleto. Por quê? Pouco e incompleto. Por quê? Porque meditação, que precisa dar, vamos deixar bem claro, ela é uma estratégia baseada em sintoma, não em causa. Porque a pergunta que o RH tinha que fazer é: quais são as causas desse estresse? Então, na pandemia, a gente trabalhou com mais de 120 empresas, entre projetos de inovação e projetos de desempenho, né? Liderança, transformação e tal, que é a nossa área. Por isso que a gente se especializou nisso. Então, sai de RH e vai olhar para a gestão estratégica, vai olhar para o sistema como um todo. E aí, quando você faz esse pequeno movimento de não olhar só o sintoma e olhar a causa, você descobre que os principais problemas que aconteceram do adoecimento ou do estresse da equipe estão ligados à falta de alinhamento estratégico. Quantos gestores tiveram uma dificuldade enorme de desdobrar o planejamento estratégico? Falta de priorização. Ou seja, eu estou em home office, eu tenho 7 reuniões, uma com cada departamento. Cada departamento me dá uma demanda, eu estou um backlog de 25 coisas para fazer e eu pergunto o que eu faço primeiro. E o meu líder não sabe me dizer o que eu faço primeiro. Não, e sabe por que não sabe? Se você me permite, eu levantei uns dados aqui. Olha só que loucura. Ixi, cadê os dados, gente? Produção, cadê os meus dados? Gente, a produção sumiu com os meus dados, mas eu lembro de alguma coisa, tá? Tá, fala o Se eu tema não me que eu te engano, ajudo. era o seguinte: apenas 2% dos funcionários sabem as 3 estratégias principais da empresa. Sim. Apenas 20 e poucos por cento, que eu não sei o dado exatamente, da gestão dos gestores, apenas 20 e poucos por cento sabe sobre a estratégia, os 3 pontos de estratégia mais importantes da empresa. É um absurdo isso. E se você juntar com outros indicadores importantes, né? Então, por exemplo, eles não sabem o alinhamento. Eles não sabem a estratégia, não desdobra. Parece que houve uma espécie de regressão. Olha que interessante. Houve uma espécie de regressão das habilidades principais de liderança. Então, é como se fala, liderança, o principal papel da liderança, orientação estratégica, desdobrar a estratégia. Eu tive a honra de fazer a minha formação. É o primeiro papel, Eduardo? Em Balance Scorecard, com Kaplan. Eu fiz a formação com Kaplan. Nossa. Então, era um exercício. O Kaplan dizia, o Norton e o Kaplan dizia que o sucesso de uma transformação estratégica é você comunicar 7 vezes de 7 formas diferentes. Parece um exagero, né, Vivi? Parece Sim, um mas se a exagero. gente compara com os outros Quando números... você chega aqui no Brasil, você fala assim, o cara não sabe. Não sabe. Ele não sabe, passou a estratégia? Ah, passei. O que você fez? Ah, mandei um e-mail lá com as bolinhas do mapa estratégico e nem dá para ler direito o que são os objetivos. Então, olha que interessante. Alinhamento, priorização. E quando ele precisa de apoio, seja para fazer melhor algo, seja para entender o norte, ele não tem suporte, ele não tem segurança psicológica. Então, ele está lá em algum lugar, está vendo que tem coisas erradas e ele tem um receio enorme de dar a opinião dele sobre o que está errado. Olha que interessante. Aí você citou que 3% não sabe a estratégia. Aliás, só 3 sabem a estratégia. Isso, só. A Gallup fez uma pesquisa interessantíssima de 2017, super relevante, né? Mostrando o seguinte, que de cada 10 funcionários, só 3
sentem que a sua opinião vale a pena. E se essa proporção de 3 para 10 subisse de 6 para 10, ele teria redução em turnover, aumento de produtividade, pipeline de vendas melhor, ele teria uma NPS, né? Ele teria uma série de indicadores que estariam melhorando. Então, olha que interessante. Olha só o que a gente conversou. Eu não tenho alinhamento, eu não sei a estratégia. Eu não tenho priorização. Tem 7 coisas para fazer. O que nós sofremos? Você deve sofrer. A gente sofre de interferências diárias, de um monte de coisa que virou urgência e não é importante. Então, olha que interessante. O ser humano, dentro da organização, claro que a gente está generalizando um pouco, porque claro que tem inúmeras empresas muito boas e líderes muito bons, tá certo? Mas o que a gente está dizendo? A empresa, na pandemia, roubou o controle da produtividade dele, o controle do tempo dele, o controle da priorização dele, e roubou a disponibilidade, que a galera teve que ficar disponível 24 horas. Tudo isso é causa. Enquanto isto está acontecendo diariamente, no final do dia, ele ainda é obrigado a fazer uma quick message. Então, olha, e não, deixando bem claro, né? Nós somos a favor disso. Sim. Mas quando você olha... Mas não só por isso que a gente foi no pensamento sistêmico. Porque o pensamento sistêmico faz você ter uma visão da complexidade dessa organização. Então, quando uma organização tem uma complexidade dessa, quase nunca resolve você fazer uma solução única. Daí a importância de ter uma análise sistêmica para daí ter a inovação. Porque se você faz uma novidade, estamos cuidando do funcionário, sem cuidar da causa, você não tem uma inovação, você tem uma novidade. Porque a inovação pressupõe que você melhora indicadores sistêmicos. Então, o grande líder de RH hoje é o líder que não só cuida de pessoas, ele tem que cuidar do customer experience do cliente, ele tem que cuidar do produto, ele tem que cuidar da estratégia. Então, essa é a dificuldade na nossa perspectiva. Nós aprendemos, cada um no seu quadrado, no seu silo, e a gente perdeu interfuncionalidade. Por isso que a gente trabalha com ágil, porque o ágil faz isso. O ágil gera uma melhor interfuncionalidade através dos squads. Então, quer dizer, se você tem uma cadeia de valor que a bola vai passando para cada departamento e essa bola é quadrada, aí a gestão moderna, o Scrum, vem e fala assim, gente, não deixa a bola para ser quadrada, né? Vamos traz cada um da equipe e a gente cria um squad. E esse squad está voltado para resolver o problema do cliente. E obviamente, para resolver todos os nossos gargalos. Então, o mundo para frente, na minha perspectiva, é um mundo ambidestro, né? Onde você faz o seu trabalho de desempenho, mas faz muito trabalho de inovação. Se você consegue melhorar a sua habilidade de pensamento sistêmico, né, você não morre na praia. Né? Por quê? Porque a complexidade engole decisões únicas e enviesadas.